Graça e paz, amados. Amém? Nós glorificamos a Deus pela oportunidade. Há uma alegria muito grande no nosso coração por poder fazer parte desse tempo, nessa geração, que é a geração dos jovens. Amém? Você pode se assentar. E eu quero compartilhar algo da parte de Deus que me impactou, que vem nos impactando há muito tempo. E algo simples, mas que mexeu comigo, por ser tão poderoso, tão grandioso. Queria falar a respeito do chamado de Jeremias, ali o primeiro texto, que ele fala de coisas tão lindas a respeito do que Deus faz em nós, tão pequenos, da maneira que Ele nos chama. E eu fiquei observando como que foi esse chamado, o tempo, né, desse chamado. Eu gostaria de ler com vocês então, lá em Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Jeremias, capítulo 1, versículo 4, fala assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu lhe disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. E isso é tão maravilhoso, porque é para mim e para você. Nós somos esse Jeremias de hoje. Nós fomos chamados, eu e você, fomos chamados para algo poderoso nessa geração. Para algo que talvez nós nem entendamos ainda, que a gente não tem ainda uma percepção clara do que vai acontecer. Quando nós olhamos para esse texto, eu fico pensando no Salmo 139, a partir do versículo 13, que Davi estava ali falando, aquele salmo ia falando de como Deus nos conhece desde o ventre. Aquela coisa ainda informe, lá aquela coisinha, aquele grãozinho se desenvolvendo, mas ali todo um desenvolvimento a partir daquilo que Deus quer, sabe? Deus nos chamou desde o ventre, Ele chamou a mim e a você. Ele nos chamou de uma forma tão graciosa, tão generosa, e eu olho para cá e fico pensando assim, como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele tem um cuidado de nós, de toda a nossa trajetória, queridos, de toda ela, tanto com as coisas ruins, as coisas boas, as oportunidades, as decepções, as frustrações, está tudo ali, escaneado, está tudo no caminho, é uma jornada. Jeremias, ele ouve Deus falar com ele, e ele é um menino, ele é um jovem. Naquela época, os jovens eram mais crescidinhos que os nossos, né? Devia ter ali os seus 16, 17, talvez, mais ou menos idade. Mas, para aquela cultura, para aquele povo, ele ainda não tinha condições de ser ouvido. Ele tinha toda uma questão, ele era filho de um sacerdote, a vida dele já estava pré-programada. Tudo já era específico, ele vai ser assim, agir assim, andar assim. Então tudo já era pré-programado pelos pais, pela situação, pela circunstância daquele tempo, daquela cultura. E Deus vem, aleluia, e Ele faz tudo diferente, Ele muda tudo. Ele diz: sacerdote, não, eu quero te fazer um profeta para as nações, um profeta poderoso. E aquele menino olha para ele, assim como eu e você, às vezes olhamos para nós e nós dizemos: eu? Por que eu? Por quê?
eu venho de uma família desestruturada, ou eu não tenho conforto, eu não sei falar. Eu não sei falar. Mas o Senhor olha para ele, né? E vem trabalhando já a identidade, a filiação dele, antes dele se perguntar quem ele era, e antes dele dizer, só um pouquinho, Deus chega e fala para ele, eu te constituí, eu te consagrei, quer dizer, eu te separei quando você estava na sua formação, eu estava lá com você. Sabe, quando você estava lá na barriga da sua mãe, com tudo que ela passou, quando ela chorava, quando ela tinha os atritos, as dificuldades, as necessidades, eu estava lá te amparando, desde aquele tempo, eu já tinha programado a sua vida, já tinha ali dado um comando de quem você seria. Sabe, eu fiquei observando que ele foi separado e consagrado para ir às nações. E eu olho para nós hoje, e muitas vezes nós negligenciamos um evangelho tão maravilhoso. Negligenciamos o cuidado de Deus, o amor de Deus, porque essa palavra é para mim e é para você. Você foi gerado com o olhar do Senhor, você foi gerado para ser aquilo que Ele determinou para você. Você não foi gerado para ir para outro lado. Você tinha um padrão, você tinha uma estrada a seguir, e Ele chegou e disse, eu quero você. Ele te amou primeiro e chamou, e além de chamar, Ele vem te conduzindo desde esse tempo que você ainda era informe na barriga da mãe. Que amor é esse? Lá naquele tempo era Deus que falava. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, e a palavra de Jesus aqui. Sabe, eu creio que Deus era assustador naquele tempo, porque era a história, os grandes feitos. E aquele menino, naquele momento, ele deve ficar atônito, e disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas também, queridos, eu vejo uma coisa interessante aqui, porque para a gente estar com Jesus no reino dos céus, nós temos que nos tornar como crianças. Se nós não tivermos esse coração tão puro, tão dependente, tão carente de Deus, nós não vamos alcançar aquilo que é necessário, o nível necessário de entendimento, de compreensão, de amor, de desapego pelas coisas dessa terra, para estar com o nosso Deus. E então eu fico impressionada com tudo isso, com essa palavra, ela me impactou, porque apesar das coisas que você está vivendo hoje, Deus te chamou para algo poderoso. Ele te separou, você foi separado com muito cuidado. Você não é qualquer um. Não interessa o que você viveu, se foi triste, se foi ruim, se você foi abandonado, rejeitado, decepcionado, deixado de lado. O Senhor te chamou, te escolheu. E Ele vai além, Ele ainda não está contente. Esse Deus todo soberano, majestoso, Ele não é contente com simplesmente te chamar. Ele vem e diz, eu te consagrei. Uau! Eu te consagrei, eu te coloquei num lugar para você ser uma referência, para você ser uma voz. Há em você algo poderoso desde a formação do ventre. Há uma carga poderosa que fui eu que coloquei. Aleluia. Ela não vem de homem, ela não vem do conhecimento, ela não vem do intelectual, ela não vem do emocional, ela é gerada no Espírito, aleluia, e vem do céu para a terra. Ela vem direto do trono de Deus para cada um de vocês, para cada um de nós. Algo poderoso que vem rasgando o céu e diz, é meu, aleluia, você é minha. Eu te comprei, eu te resgatei, eu te formei, eu te separei, eu te consagrei para algo poderoso.
Não interessa o que você pensa a seu respeito. Você só tem que se importar com o que eu penso a seu respeito. As pessoas pensam e falam muitas coisas a nosso respeito, mas elas não conhecem o nosso interior como aquele que nos formou. Só Ele sabe das nossas limitações, das nossas inadequações, das nossas dificuldades, dos nossos lamentos. É só Ele. As pessoas ao nosso redor, elas acham que nos conhecem, mas no fundo, quem sabe de verdade quem nós somos é o nosso Deus. E Ele olha para mim e para você nesse tempo agora, e Ele diz assim: não interessa o que dizem a teu respeito, ouve a minha voz, eu te chamei. Você pode ter andado por muitos lugares, você pode ter vindo de muitas famílias diferentes, mas em tudo isso, o Senhor, é que te chamei para algo especial. Então não interessa a tua educação, a família, de onde você veio. Interessa sim, é quem está com você, quem tem te sustentado e quem é que vai dar o teu destino, que é o Senhor dos Senhores. O grande eu sou, o poderoso, o majestoso, o soberano Deus da nossa salvação. Aleluia, glórias a Deus. É tão bom a gente se envolver nessa palavra, porque nós reconhecemos a grandiosidade do nosso Deus e olhamos para nós pequenos, e é desse jeitinho que Ele gosta mais, porque quando nós somos pequenos, nós somos dependentes. Toda criança, quando ela é muito pequena, ela depende dos pais para tantas coisas, para se alimentar, para se vestir, para ser orientada, para ser dirigida, para aprender a falar, para aprender tantas coisas. Ela está no processo de aprendizado. E Jeremias entrou nesse processo, e entrou com um coração puro, pequeno, singelo, cheio de humildade, porque ele olhou e falou: eu não sei falar. Mas quando ele diz eu não sei falar, esse contexto é muito maior do que não saber falar. Ele não sabia se posicionar como profeta, porque ele era um menino naquela geração, naquela situação, naquele contexto daquele povo. Ele poderia não ser ouvido. E então vem o Senhor trabalhando no emocional dele, trabalhando na filiação dele, trabalhando na identidade dele, e diz para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Não digas que não passa de uma criança. Não dê desculpas. Não dê desculpas, mesmo que sem a intenção. Muitas vezes nós, hoje, damos tantas desculpas para não fazer as coisas para o Senhor, por medo, por receio, por falta de habilidade, por falta de conhecimento. Nós rejeitamos a carga que o Senhor quer colocar, que já colocou em nós, e nós vamos deixando passar o tempo, porque nós nos achamos pequenos, nós nos achamos limitados, inadequados. Mas o Senhor vem para nós e nos diz hoje: você não é inadequado, foi eu que te chamei. Todo aquele que tem um chamado, todo aquele que é chamado pelo Deus Todo-Poderoso, ele é capacitado, queridos. Nós não precisamos de uma capacitação, de um conhecimento exagerado. Nós precisamos de obedecer, porque quando nós obedecemos, Ele vai movendo os meios a nosso favor, e vai nos levando a lugares que nós não imaginamos, a conexões, a pessoas, e nós vamos avançando sem ao menos saber aonde nós estamos indo ainda. Mas mesmo assim Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família. Ele está no controle do seu futuro. O seu futuro já foi determinado por Ele. Você é um vencedor. Você é um profeta que se movimenta para lá e para cá. Um profeta das nações. Foi Ele que te chamou. Então profetiza, então declara. Não tenha medo. Não fique inseguro, sabe? Deus olha para aquele menino e fala como um pai fala a um filho. Só que pensa, Deus Todo-Poderoso na sua grandeza, Ele
diz que não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. É Deus que faz, não sou eu, não é você, é Ele, por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Não depende de mim, mas depende dEle. Quando Ele quer, Ele faz. Não é assim? Às vezes nós estamos andando tão descontraídos e tranquilos, e alguém fala conosco, alguém nos olha, algo acontece, e nós olhamos e damos às vezes um sorriso, um olhar para uma pessoa, e aquilo faz a diferença. Mas aquilo que está em nós vem dEle, e por isso nós fizemos a diferença na vida das pessoas. Esse movimento profético é algo que Deus já plantou lá no passado, para que hoje Ele tenha uma outra forma, uma outra maneira, mas que venha com a mesma carga, com o mesmo poderio, com a mesma intensidade de impactar essa geração. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos e permitir ser um profeta do Senhor para essa geração, ser uma profeta do Senhor para essa geração. Talvez você diga, mas eu sou pequeno, eu até sei falar, mas eu peco muito, eu me distraio, eu às vezes me confundo com a situação, eu não tenho muitas condições de ir aonde talvez Deus queira me levar. Mas querido, não é aonde Ele quer te levar. Permita-se ser trabalhado por Ele aonde você está, porque ali Ele vai te usar. Você não precisa ir para longe, Ele usa perto, Ele usa longe, porque aonde há pessoas, há um dever de impactá-las. Nós precisamos ir muito mais além em Cristo. Então não se preocupe com a sua performance, não se preocupe com as técnicas, se preocupem com levar o evangelho genuíno, aquilo que vem de Deus e que está em mim, está em você, algo poderoso, que vem e deixa cair por terra, põe por terra todos os nossos questionamentos, as nossas vontades, põe por terra tudo aquilo que é as inadequações nossas, tudo aquilo que é impedimento que nós colocamos, porque nós olhamos para nós e vemos defeitos, dificuldades. Mas o Senhor olha para nós e vê o seu filho, a sua filha, alguém onde Ele colocou expectativa poderosa, alguém que Ele tem convicção que vai muito mais além. Nós impedimos o agir de Deus porque nós olhamos pela ótica humana, nós olhamos achando que é nós, que parte de nós, mas não vem de nós. Se viesse de mim, misericórdia, mas vem dEle. Quando vem dEle, nós vamos para cima, com autoridade, com intrepidez, com ousadia, com fé, com esperança, porque é Ele que faz, não sou eu. Nós não usamos de vãs filosofias para persuadir o povo, mas nós temos algo poderoso chamado Espírito Santo. Algo poderoso chamado Espírito Santo. É uma carga que o conhecimento não dá, que o intelecto não dá. É uma carga que vem do céu. Aleluia. E é esse Espírito que está agindo em nós, nos levando à capacitação para algo poderoso. E você talvez me diga, como assim? Algo poderoso Deus já fez, eu já trabalho, eu me movimento. E eu digo que eu sou um cristão, eu já falo de Deus. Nada que vem de Deus é pequeno, queridos. Pode chegar a nós pequeno por causa da nossa pequenez, mas tudo em Deus cresce. Aleluia. Tudo em Deus cresce, tudo multiplica. Em Deus nós conquistamos, em Deus nós multiplicamos, em Deus, tudo em Deus cresce. Assim como tudo que vem de Deus fala, tudo fala. A nossa postura fala, o nosso olhar fala, o nosso sorriso fala. Tudo que nós fizemos fala, tem valor, porque nós fomos escolhidos, não para ser somente um crente, alguém que vai à igreja, mas fomos escolhidos
para ser embaixadores de Cristo aqui na terra, um cidadão, uma cidadã do reino. Isso não tem preço. Você não chega em qualquer lugar aí dizendo: eu vou lá falar com as pessoas responsáveis por determinado país. Você tem todo um esquema de segurança. Então não tenha medo, não tenha receio. Toma posse daquilo que Deus já te falou. Você é poderoso em Cristo Jesus. Você pode fazer qualquer coisa, porque Deus, esse Deus que te chamou, Ele te habilitou, Ele te consagrou, Ele te separou. E por isso você não tem tranquilidade na mesmice, no conforto. Você não consegue ficar parado porque o coração queima, as coisas não acontecem. Você foi chamado para o movimento. Você foi chamado para ser alguém que faz a diferença, pequeno ou grande. Diferença é diferença, é aquilo que muda a concepção, muda a mentalidade, muda tanta coisa, muda estratégias, muda uma geração. Você foi chamado para mudar uma geração através do propósito de Deus, da carga que Ele colocou na sua vida. Ele é aquele que se responsabiliza por você, do seu jeitinho, com as suas características. Ele vai te usar. Aleluia, aleluia. A idade, a falta de experiência, a capacitação, a circunstância adversa não vai mudar o nosso destino, porque Deus já declarou e decretou que vai ser, que Ele está no comando de tudo e que nós vamos ser mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Queridos, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou. Mas esse chamado, a gente não basta só aceitar esse desafio e não dar desculpa. Nós temos que obedecer ao propósito. Então não dê mais desculpas. Diga: eu sou pequeno, tem algumas coisas que ainda faltam, mas no decorrer da trajetória Deus vai colocando as coisas no lugar. Eu, quando paro para pensar como foi o meu chamado pastor, né? Deus me chamou muito quando eu era muito pequena. Aos 5 anos de idade já trabalhava em escola dominical, já fui batizada no Espírito Santo, já era envolvida na obra de Deus. E Deus sempre usava os seus profetas para dizer: eu vou te usar. E eu estava feliz com o que Ele estava fazendo naquela época. Eu nem imaginava que hoje eu estaria aqui. E para mim isso nunca foi uma coisa que eu quisesse muito, porque eu já estava contente com o que o Senhor tinha me dado, com a carga que Ele tinha colocado em mim, e já achava que estava demais, já estava tudo certo. Depois, né, que nós nos casamos, eu e o pastor Cris, a gente passou por um processo e eu acabei, então, olhando para ele: Deus vai usar ele, eu vou ser intercessora dele. Agora eu vou interceder por ele, e ele vai cantar, e era o que ele queria na época. De repente mudou as coisas, de uma hora para outra mudou tudo, e nós mudamos, e as coisas foram acontecendo, até o momento que o pastor nos enviou para uma cidade. E eu quero dizer para vocês, nós não estávamos prontos, e eu creio que ainda não estamos, ainda estamos no processo, mas nós somos largados naquele lugar para batalha, para guerrear, na batalha acontecendo, e eu não me arrependo disso. Então não se arrependa. Nós vamos errar, nós vamos acertar, mas nós estamos dentro do propósito, sabe? É tão interessante. Hoje nós olhamos, já fazem quase 15, 16 anos, mais do que isso, que nós estamos trabalhando para o Senhor. Estamos com essa carga. E quando a gente quer dizer assim: não, Deus, agora chega, já parou, vem uma carga nova. Sabe por quê, queridos? Porque nós, quando queremos desistir, quando queremos colocar desculpa e dizer: não, chega, agora eu vou descansar, agora eu vou dar uma paradinha, Deus vem e disse: eu te chamei. Eu te chamei para uma boa causa. Eu te chamei para algo poderoso. Foi eu que te separei.
Sabe o que é estar separado por Deus? Você não pode mais voltar atrás, é aquilo e deu, não tem como fugir. Então de tempo em tempo Ele vem e reafirma em nós aquilo que Ele já prometeu. De tempo em tempo Ele vem e diz: não te preocupes com o que está acontecendo, não te preocupes com o que vai acontecer, porque aonde eu te mandar, você irá. Aleluia! E tudo quanto eu te mandar, falarás, porque não depende de você, não depende, nunca foi você, sempre fui eu. Apesar de você, sempre foi o nosso Deus, foi sempre Ele. Sempre Ele que tem nos sustentado. Às vezes nós achamos que é por nós, que nós somos o nosso tipo de personalidade, né? A nossa maneira de ser, que é isso que faz as conexões acontecerem. Mas eu creio que não. Eu creio que Deus colocou uma carga, e essa carga faz com que Ele nos leve a lugares que nós nem imaginamos, a pessoas, a circunstâncias, a povos e as nações. Às vezes é muito difícil entender o que Deus quer e por que Ele nos chamou. Porque quando vem o chamado do Senhor sobre a nossa vida, e é algo tão grande, tão poderoso como foi com Jeremias, nós sofremos muitas retaliações, há muita resistência. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que o Senhor está conosco. É que a palavra dele diz para nós: não temas. Não é enfermidade, não é a fome, não é a nudez, não é a espada, nada pode nos afastar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi Ele que me chamou e que chamou você. Nada. E eu, quando me paro pensando, eu fico imaginando o céu e desejando estar com Ele, desejando desfrutar desse tempo lá, do lado do meu Jesus. O olhar dele é incomparável. E eu fico imaginando como que pode muitas vezes nós nos desapaixonarmos, nós mudar nossa paixão para as coisas da terra. Como que pode às vezes nós olhar para nós mesmos e dizer: Deus, espera um pouquinho, eu vou descansar. E então Ele vem com aquele amor de pai, sabe? Ele vem com todo aquele jeitinho próprio dele falar com cada um de nós, porque Ele nos trata da maneira que nós somos. E Ele fala: ei, sai dessa caverna aí, vem para fora, eu quero falar contigo, eu quero te capacitar, eu quero te dar algo novo para esse tempo. Não que as coisas de Deus percam o efeito, sabe? Mas para cada tempo, eu creio que Ele redireciona o nosso ministério e vem com uma carga maior. Vem com uma carga maior. À medida que o mundo avança em iniquidade e perdição, Deus vem com unção e graça. Unção e graça. Unção e graça. Unção e graça, e nos leva para um nível de intimidade que nós não conseguimos entender. Esse nível de intimidade, de conhecer desde o ventre da mãe. Às vezes nós, as mães, quando temos os nossos filhos, nós ficamos ali com a mão na barriga, tentando sentir o que está acontecendo. O grãozinho está crescendo, será que é a mãozinha, o pezinho? Nos últimos meses da gravidez, então a gente percebe que é o pé, que às vezes está nos cutucando de um lado, né? Que é a mãozinha. Mas mesmo sendo mãe, nós nunca vamos escrutinar e conhecer o serzinho que está dentro de nós, assim como Deus. Nós nunca vamos ter a percepção
de quem é que está sendo formado, mas Deus sabe quem Ele formou e quem Ele chamou desde o ventre. Ele sabe, Ele te conhece, Ele conhece as tuas limitações, e Ele diz, mas é assim mesmo, desse jeitinho que eu vou te usar, sabe? Quando Ele chamou Jeremias, Ele sabia que Jeremias ia ter um título de profeta chorão. Ele sabia. Ele sabia de toda a trajetória desse homem, que em função de tudo que ele foi vivendo e levando as profecias do Senhor naquele tempo tão difícil, era um mundo caótico. Ele estava vivendo um cenário caótico. Ele não pôde nem casar. Então, se você é um profeta em movimento, já está casado, dê glória a Deus. Você pode fazer isso, dê glória a Deus. Você pode fazer tantas coisas. Não há impedimentos para você ser o que Deus chamou para você ser. Nem o casamento pode te impedir de ser um profeta cheio da presença de Deus, que leve o povo a ser convencido das verdades espirituais para essa época que nós estamos vivendo. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar. Não é o pai, não é a mãe, não é os filhos, não é a esposa, não é o namorado, não é a namorada, não é o trabalho, não é as dificuldades, não é as agruras, não são as decepções, as limitações, as frustrações e os conflitos que nós vivemos hoje, nossos conflitos de identidade, nossos conflitos os mais variados. Nada pode nos tirar da posição que Deus já nos colocou. Nada, porque há uma carga, há um poder, há algo que vem de Deus sobre nós e que faz a diferença. Eu e você estamos aqui para fazer a diferença. Eu e você estamos aqui porque nessa geração Ele nos chamou para algo extraordinário. Você diz que talvez você não entenda isso, mas Deus te chamou para algo extraordinário. O resgate de vidas. Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Aleluia. Quantas pessoas você tem levado a Cristo? Se você faz isso com alegria, se há alegria no seu coração, ou mesmo se você faz isso na intercessão, orando e chorando por alguém, é algo poderoso. Algo poderoso. Levar alguém a Cristo. Ser aquele que leva a mensagem, ser o mensageiro do Senhor, ser alguém chamado por Ele, escolhido por Ele, para representar Deus na terra, através do Espírito Santo em nós. As pessoas nos olham e dizem, há uma diferença, há algo que eu não entendo. O que é isso? A presença de Deus através do Espírito Santo em nós, operando milagres, prodígios e maravilhas. Aleluia. É esse Deus que chamou Jeremias e que hoje Ele chama a mim e a você de novo. Outra vez, quantas vezes foram necessárias, Ele vai te chamar e vai te dizer, filho, não temas, aonde eu te enviar você vai ir. Pode ir receoso, não tem problema, eu vou contigo, mas vá. Aquilo que eu te mandar falar, não tema os olhares, atenção, fale. Porque não vem de você, vem de mim. Seja intrépido, seja ousado, seja cheio do Espírito Santo, porque é para isso que você foi chamado, foi separado e foi consagrado para algo poderoso. Então exerça essa autoridade, exerça sem timidez aquilo que Deus colocou em você. Não vem de você, vem dele. Vá para cima, se movimente, não fique parado, não fique acovardado, não fique pensando, mas vá de encontro àquilo que o Senhor já preparou para você. Está tudo preparado, Ele já preparou o caminho. Não temas, Deus é contigo. Aleluia. Eu creio que todos nós fomos chamados de alguma forma e que entendemos isso. Que você nesse tempo entenda qual é o seu chamado.
e que você precisa se movimentar dentro desse chamado, e que você vai crescer, e que você vai alcançar, e que você vai ir aonde for determinado por Deus, porque é Ele que está no comando da sua vida, é Ele que está no controle de todas as coisas, e por Ele subsistem todas as coisas no céu e na terra. Então não depende de mim, não depende de você, depende dEle. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Deus não está preocupado com a nossa debilidade, com a nossa limitação. Deus não se preocupa com isso, mas Ele age nisso, porque quando estamos fracos é aí que somos fortes nele. Quando estamos vulneráveis é aí que Ele vem e trabalha áreas da nossa vida que às vezes nós não permitimos, quando achamos que estamos fortinhos. Mas o Senhor vem e vai trabalhando, vai nos moldando, vai transformando a nossa história, vai mudando as coisas de lugar, para que tudo esteja preparado para o grande dia, e que sejamos, eu e você, pessoas, profetas que se movimentam, profetas que não ficam acomodados, mas que vão além das suas expectativas, vão além daquilo que pensam, no nome de Jesus. Pessoas que não ficam ali esperando que Deus desça na terra antes do tempo, para fazer aquilo que é para você fazer. Ele já te ordenou, Ele separou, Ele constituiu, Ele já deu aquilo que você precisa. Você já tem o suficiente. Há uma carga sobre você, através da palavra e do Espírito Santo que age em nós. Então não temas, vai em frente, seja ousado, seja ousada, seja cheio do Espírito Santo. Comece. Aleluia. Pai, nesse tempo nós queremos te adorar, Senhor, e declarar as tuas verdades. E queremos ouvir no nosso coração latente a tua voz dizendo, Senhor, para nós nessa tarde, reafirmando a nossa identidade como filhos de Deus, como profetas, como aqueles que levam a palavra, como aqueles que têm algo poderoso, uma carga que só tu pode nos dar. Vem, Senhor, nessa tarde, trabalhando na vida de cada um, levando cada um a se encontrar, a ressignificar esse tempo contigo, a ter uma intimidade maior, a se relacionar de uma forma mais íntima, mais poderosa contigo, sabendo que a nossa limitação não impede o teu agir, que a nossa inadequação não impede o teu agir em nós. Tu nos chamou, tu nos conheces, tu sabe como nós somos, e mesmo assim, apesar de nós, tu nos escolheu e nos chamou para uma boa obra. Então que nessa tarde nós sejamos cheios do teu Espírito, ousados, renovados, em nome de Jesus. Que venha a tua unção, trazendo refrigério, trazendo espírito de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela nos leva muito mais além. Ela vem nos trazendo uma força que nós não imaginamos, mas ela é manifestada através do Espírito Santo, e nós não conseguimos ficar mais no mesmo lugar, mas nós somos movimentados da maneira que o Senhor quer, para fazer aquilo que Ele quer, no nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Obrigada, Senhor, por esse tempo, por essa geração que vai além, geração de adoradores, a geração que sabe quem é o seu Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.